Está no ar a Antena Aberta. Hoje é sobre a vontade do Governo em ver clarificado, esclarecido o acórdão do Tribunal Constitucional. Aqui comigo está o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Antes de conversarmos, vou só mais uma vez referir os números de telefone: 21 794 6161 e 21 794 6162. Pode telefonar e agradeço que o faça rapidamente para entrar em direto. Ricardo, olá, boa tarde, é bom ter-te aqui em Lisboa. Este pedido de clarificação, como é que o interpretas? Acho que há várias leituras possíveis e só mesmo compreendendo qual é a intenção por detrás desta estratégia do Governo poderíamos chegar a uma resposta clara a essa tua pergunta. Em primeiro lugar, pode ser um efeito de dramatização. É evidente que o Governo e o Tribunal Constitucional não jogam no mesmo tabuleiro, têm perspectivas substancialmente diferentes acerca daquilo que deve ser o desenvolvimento da economia, o papel do Governo na gestão daquilo que é o dinheiro público. E o Governo está a utilizar este momento de anúncio de mais um chumbo do Tribunal Constitucional para fazer uma dramatização que eventualmente pode vir a justificar, por exemplo, um aumento do IVA, que é aquela receita fiscal mais imediata, aquela que poderá substituir aquilo que será a devolução que o Estado terá que fazer de alguma parte do salário da função pública. Outra leitura possível é a de, dentro desta coligação, na verdade, estar-se a pensar naquilo que é um cenário de crise política, isto é, começar a considerar que não há condições de governabilidade e que perante este bloqueio do Tribunal Constitucional, na leitura que o Governo faz, que eventualmente o melhor é deitar a toalha ao chão, provocar eleições antecipadas, até porque... E pedir uma nova legitimação. Exatamente. É? E aproveitando um momento de crise dentro do maior partido da oposição. E isso era uma oportunidade que, na verdade, em termos político-partidários, poderia ser aproveitada. Também mal visto pela opinião pública? Sim, e muito mal compreendido, na medida em que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas têm referido por várias vezes que uma crise política, neste momento, pode ser absolutamente fatal para as aspirações de Portugal se escapar a um segundo resgate. Outra leitura possível é, na verdade, o Governo estar pouco preparado para uma alternativa àquilo que terá a constituir, ou aquilo que constituiu este chumbo do Tribunal Constitucional, e precisar de tempo. E este pedido de declaração vir permitir ganhar-lhe tempo. Ganhar tempo na medida em que pode não entrar imediatamente em vigor algumas destas medidas que o Tribunal Constitucional agora quer ver revogadas, e isso ser passível de permitir ao Governo esse compasso de espera até que uma solução seja encontrada. Muito tempo, não é? Pois, aquilo que tiver que ganhar já ganhou, estes 6 meses o Tribunal Constitucional já deu de barato, não é? Sim. Por isso é que eu me inclino mais para a primeira explicação. Há aqui o efeito de dramatização política que permitirá ao Governo, se houver agora uma subida de impostos, e isto é particularmente importante dentro do CDS, onde Paulo Portas disse que já se tinha atingido o limite tolerável dos impostos que os portugueses pagam, isto poderá permitir dizer que, perante esta situação quase insustentável, não resta mais do que, por exemplo, repor os cortes que tinham sido estabelecidos por José Sócrates ainda em 2011 e acrescer a isso uma subida do IVA, 1 ou 2%, consoante aquilo que vier a faltar, porque, na verdade, não há ainda muito, ainda não está completamente esclarecido qual é o tamanho deste buraco. Agora, uma pergunta que ainda está por fazer é se Cavaco Silva, Presidente da República, não estará já arrependido de não ter pedido uma fiscalização preventiva destas mesmas medidas, que evitaria esta situação agora embaraçosa para o Governo, para o Portugal de uma maneira geral, relativamente a este chumbo do Tribunal Constitucional. Cavaco Silva tem que, em termos democráticos, ser interrogado sobre esta situação que ele criou e que, nas palavras do Primeiro-Ministro, se tornaram um revés particularmente complicado de ultrapassar, e compreende-se que assim seja. Só mesmo uma última nota, que é, pode haver aqui também um aspecto menos dramático, mas complicado para o Governo, é que isto pode ter retirado margem de manobra para o Governo fazer algumas flores em 2015 e preparar melhor aquilo que é a vida de PSD e CDS para as eleições legislativas do próximo ano. E não só as flores. Onde é que está a reforma do Estado, não é? Pelos vistos, o Tribunal Constitucional tem-se oposto sistematicamente àquilo que o Governo considera fazer parte da reforma do Estado, isto é, diminuição da despesa.
puseste o dedo na ferida essencial para mim. E eu aqui atribuo não tanto a culpa aos juízes do Tribunal Constitucional, mas à própria Constituição. Não há nada nas páginas da Constituição que refira a necessidade absoluta de haver contas do Estado saudáveis. Isto é, a Constituição estabelece uma série de necessidades de fornecimento de serviço aos cidadãos, mas nunca diz que esses serviços não podem ser fornecidos à revelia daquilo que são contas bem compostas no Orçamento do Estado. Não há, por exemplo, nenhum limite para o déficit, um aspecto que chegou a ser equacionado pelos partidos. Agora, também não há vontade política de nenhum dos partidos, sobretudo aqueles que garantem as tais 2/3 da Assembleia da República, para fazer esta mudança da Constituição. Ou, pelo menos, não há abertura para que eles se entendam e que permitam essa maioria de 2/3. Mas, na verdade, o problema, na minha perspectiva, e certamente que haverá espectadores que irão discordar de mim e com toda a legitimidade, mas na minha perspectiva há aqui, neste momento, uma incongruência entre aquilo que é a estratégia e até a própria ideologia dos partidos que nos têm governado, e isto aplica-se a PSD e aplica-se a PS, e a Constituição que nos rege, que na verdade estabelece uma série de normas que não permite aos partidos serem coerentes com aquilo que defendem, por exemplo, nas campanhas eleitorais. E o próprio Partido Socialista, eventualmente, se estivesse neste momento no poder, ou quando estiver no poder, a acreditar que a história se vai repetindo em Portugal, claro, a alternância, não poderia fazer muito diferente. Não, a minha perspectiva é exatamente essa. Eventualmente, um Partido Socialista estaria também a receber um chumbo do Tribunal Constitucional nesta altura, até porque estas medidas também estão inseridas naquilo que fica combinado com a Troika, não é? Exatamente. Eu acho que, na verdade, este acórdão do Tribunal, e eu não sou constitucionalista nem nada que se pareça, mas enquanto leitor da língua portuguesa, eu leio e encontro ali, na verdade, em primeiro lugar, um grau elevado de subjetividade na aplicação de alguns critérios e, em segundo lugar, também alguma ambiguidade naquilo que são os requisitos para chumbar umas propostas e aprovar outras. E ele pode ser criticável, como eu acho que qualquer tribunal o deve ser, relativamente a este chumbo. Mas a montante está a questão da própria Constituição e das duas uma, ou se altera a Constituição ou então temos que passar a governar segundo outros parâmetros que não aqueles que PSD e PS, e aí dizes muito bem, eu acho que o Partido Socialista não teria ali grande margem de manobra para fazer muito diferente daquilo que um governo de inspiração social-democrata está neste momento a fazer, apesar de me parecer que há aqui também alguma tonalidade um pouco mais liberal, que não me parece que seja da gênese do partido, mas das circunstâncias particularmente complicadas que nós estamos a viver. Que o país vive. Portanto, temos aqui um impasse bastante complicado de resolver. Muito bem, vamos acreditar que no máximo resolve-se o problema com uma subida do IVA e satisfaz-se a Troika, recebemos a última tranche a que temos direito e que vamos pagar com bastantes juros. Mas fica tudo por fazer em relação ao equilíbrio das contas públicas, das reformas estruturais. Aquilo é apenas para inglês ver, não é? Na verdade, o Primeiro-Ministro já o referiu e isso não foi muito salientado. Ele disse que não está apenas comprometido o cumprimento do déficit para 2014, Sim. Está comprometidas também aquilo que é o desempenho da economia em termos estratégicos para os próximos anos. Naturalmente, se vai passar a fazer um aumento de impostos, mais um, nomeadamente do IVA, está-se a comprometer o crescimento da economia, não é? Claro. E provavelmente os jornais hoje de manhã apontavam nesse sentido, alguns deles pelo menos, pode fazer-se aquilo que me parece que tem uma enorme razoabilidade e que até nem entendo muito bem porque é que não se fez antes, que é, antes de introduzir medidas no orçamento para 2015, testá-las junto do Tribunal Constitucional. Aprová-las antecipadamente, pedir a prevenção, a fiscalização preventiva, ou pôr o Presidente da República a pedir a fiscalização preventiva. É a responsabilidade do Presidente da República. Exatamente. De maneira que ficou sempre com a ideia de que isso levaria a que o Orçamento de Estado entrasse em vigor mais tarde, que viveríamos sobre duodécimos e que, portanto, ele não queria ser fator de instabilidade. Alberto, imagina que eras diretora de uma empresa e tens que apresentar um orçamento, mas não sabes se aquilo que vais-me colocar no orçamento, o teu patrão, que te paga, o dono da empresa, te vai ou não vai aprovar aquilo. Então o que é que te acontece? Vais propor coisas que provavelmente a seguir o patrão vai dizer, olha, não, você não faça isto que eu não deixo, isto não é a minha vontade. O que é que tu farias? Antes de meteres isso num orçamento, chegavas ao pé do teu patrão e perguntavas, olha, se eu apresentar isto, você deixa-me? Ele diz, eu sou capaz de deixar. Ora, são estes procedimentos, que agora até se percebe que são passíveis de serem executados,
que no passado não têm sido feitos e que nos levam a toda esta turbulência que, na verdade, me parece cada vez mais era absolutamente escusada.